Bom dia, pessoal, bom dia. 8 e quase 10, né? 7 de julho, já 7 de julho, ainda estamos com as nossas aulas, acho que vai durar um pouquinho mais. E vamos seguir no conteúdo que a gente está estudando, né? A gente estava estudando formas diferenciais, vimos a diferencial exterior e vamos falar um pouquinho de formas fechadas e exatas hoje, tá? Para começar, e depois vamos tentar fazer um pouquinho de integração em cadeias. A gente sabe o que é uma forma diferencial, né? Se lambda k no Rn, às vezes você encontra a notação ômega maiúsculo k em Rn, conjunto das formas diferenciais de grau k em Rn, e bom, esse Rn não precisa ser o Rn inteiro, pode ser um aberto do Rn, tá? A gente vai dizer que uma forma então é fechada se a diferencial exterior dela é nula, tá? Uma forma fechada ômega quer dizer que d ômega é zero. E eu vou dizer que d ômega é exata se você tiver uma forma de grau 1 a menos, né? Uma forma de grau k menos 1, que quando eu aplico a diferencial exterior nela, daria ômega. O que isso quer dizer? É como se essa ômega tivesse uma forma, entre aspas, primitiva, né? Uma que quando eu aplico a diferencial exterior dá minha ômega. Do fato que a gente viu na aula passada de que d ao quadrado, né? D composto com d é identicamente nulo, é um operador nulo, né? Nilpotente com grau de nilpotência 2. A gente sabe que toda forma que é exata é fechada, né? Se ômega é exata, então ela é deta para alguma eta, e portanto, aplicando o d dos dois lados, você tira aqui que d ômega é zero. Tá? A pergunta é se vale a recíproca, né? Será que toda forma fechada é exata? Quer dizer, se d ômega vale zero, existe alguma eta tal que d eta seja ômega? Nem sempre, tá? A gente pode ver condições para isso agora. Então, como é que é, né? Se você pega, por exemplo, uma 1 forma no R2, tá? Uma 2 forma no R2 não tem graça porque a D dela vai ser sempre zero. Então não tem muito segredo, né? Então pega uma 1 forma no R2, ela vai ter uma cara assim, P dx mais Q dy, onde P e Q são funções suaves, né? Isso é infinito, tipicamente. Então o que é a d ômega? D ômega, se você fizer a conta direitinho, vai ser assim, né? Como é que era isso? Você aplica as derivadas parciais em x, em y, em todas as variáveis envolvidas, em cada uma das parcelas, e coloca o produto exterior com a 1 forma canônica em relação àquela variável. Então aqui ia ficar d ômega ia ser px, né, del p del x, dx wedge dx que é zero, py dy wedge dx, mais qx dx wedge dy, mais qy dy wedge dy, que também é zero. Então fica py dy dx mais qx dx dy, né? Trocando de ordem o dx com dy, a gente vai ter exatamente esta carinha aqui, né? A d ômega é del q del x menos del p del y, dx dy, tá? Então, para garantir que o d ômega é zero, o que você vai ter é que del q del x menos del p del y tem que ser zero, ou seja, qx igual a py, tá? Eu não sei se você lembra, quer dizer, eu espero que sim, do cálculo 3, que essa ômega, né, no espírito das notas históricas lá que o Bruno pediu, essa ômega é o que vem na frente de uma integral, do símbolo de integral sobre uma curva, né? E esse cara que está aqui, o fator que determina d ômega, né? A d ômega é uma 2 forma no lambda 2 do R2, portanto ela é um múltiplo do dx dy, né?
espaço vetorial de dimensão 1. Então, em cada ponto, portanto, vai ser uma função vezes o dx dy em cada ponto. Então, não sei se você lembra, mas a integral da ômega em cima de uma curva, o teorema de Green dizia que era a integral dupla desse cara na região interior delimitada pela curva, né? Então, está nascendo um teorema de Stokes aqui, tá? Então, dizer que a d ômega é zero quer dizer que o coeficiente dela é identicamente nulo e, portanto, QX igual a PY, tá? Como é que a gente constrói, então, se a d ômega é zero, ou seja, se ela é fechada, será que ela é exata? Para ela ser exata, eu preciso construir uma ômega é uma 1 forma, eu preciso construir uma zero forma, tal que a diferencial dessa zero forma seja p dx que dy, né? O que é uma zero forma? É uma função, então eu quero construir uma função cuja diferencial seja p dx mais q dy. Ou, de maneira análoga, né, um dos exercícios que você vai fazer lá para entregar, estabelece um isomorfismo entre as 1 formas e os campos 1 formas em R2 e campos de vetores em R2. Então, a 1 forma p dx q dy, eu posso associar o campo de vetores que em cada ponto é p, q, tá? Então, mediante esse isomorfismo, encontrar uma zero forma tal que df é igual a ômega é encontrar uma função cujo gradiente seja pq, tá certo? E aí, como esse domínio aqui é exatamente o R2, basta simplesmente você pegar, por exemplo, a f dessa maneira aqui, né? É uma continha direta, você mostrar que o gradiente dessa f é exatamente p,q. Del f del x é p e del f del y aqui. Vamos fazer essa conta? A menos que não precise, né? Mas eu acho que vale a pena, é instrutivo. E tentar ver como é que traz. Apertei o botão errado, desculpem. Vamos ver o que está por trás de escolher essa função aqui, tá? Então vamos para a lousinha, deixa eu compartilhar com vocês também, no vídeo já tá. Aquela coisa do bug sempre, voltou, todo mundo vendo, tá. Então vamos lá, eu tenho... Tá, eu quero achar uma f de R2 em R, tal que o gradiente dela, né, ou a diferencial seja p dx mais q dy, tá? Então a f que a gente escolheu é essa. Eu vou mostrar de onde vem essa coisa, né? Então vai ser integral de 0 até x de deixa eu achar aqui. P de t,0, tá? Dx mais a integral de 0 até y de q, vou fazer um pouquinho melhorzinho aqui, qx,t dy, tá? A motivação para isso é a seguinte: você quer achar, pensando lá no coisa tipo cálculo 3, o que você quer achar é uma função cujo gradiente é dado, né? Se você pensar que esse gradiente é um campo de forças, por exemplo, o que você está procurando é a função potencial, né? Então eu quero descobrir
quanto vale f de xy, né? Eu quero recuperar f de xy a partir dos valores de P e Q. Então, o que eu posso fazer? Posso tentar seguir por esse caminho, né? A gente sabe que se o potencial da f, se o potencial do campo PQ é f, a gente tem que a integral desse campo ao longo de qualquer curva independe do caminho, né? Então, f de xy menos f de 00, por exemplo, seria a integral da integral de linha do campo P dx q dy ao longo de qualquer curva que liga os pontos f de xy não, que liga os pontos 00 até o ponto xy. Então, uma opção, como independe do caminho, uma opção é eu andar aqui na horizontal no eixo x, que daria essa parte aqui, né? Se você fizer a integral de linha de P dx mais Q dy ao longo dessa reta, a curva é gama de t igual a t,0, né? Se é t,0, essa parte com Q dy, né, vai ser o Q calculado em cima dessa curva, produto escalar com vetor tangente essa curva que tem componente 0 na segunda coordenada. Então esse termo aqui é 0 e depois eu sigo por aqui, né? Então eu faço a integral do campo PQ ao longo deste segmento, dessa primeira integral, e depois do campo PQ ao longo deste outro segmento reto, vertical, que dá essa outra integral aqui. Tá? Então essa é a ideia para reconstruir esse campo. E direto, né? Quem que é ΔF ΔX? Quando você derivar isso aqui em relação a x, pelo teorema fundamental do cálculo, a primeira integral é P de x,0 mais... Aqui, como os extremos não dependem de x, a derivada vai para dentro da integral, né? Del Q del x de xt dy. Agora a gente lembra que eu estou com a hipótese que esse cara aqui, essa d ômega, né? Essa era a minha ômega. Eu estou com a hipótese que d ômega era 0. E se d ômega é 0, isso equivale a dizer que del Q del x é igual a del P del y, né? Isso aqui vai ficar P calculado no ponto x0, lá no ponto do eixo x. Esse cara eu vou trocar ele pelo del P del y, tá? E eu estou integrando aqui, desculpa, t, né? Aqui também é t. Variável de integração, variável t aqui, desculpa. Mas, no final das contas, aqui é como se fosse o y e na primeira integral é como se fosse o x, né? Então, o que vai dar isso? A primitiva de del P del y, o x está parado, a variável t está mudando, isso aqui é exatamente, vamos dizer, a função primitiva disso aqui como função da segunda coordenada, calculada nos extremos. Então, vai dar P calculado em x, y menos P calculado em x,0, ou seja, del f del x é P de xy, tá bom? E de maneira análoga, del f del x, del f del y, né? Ele vai em relação a y, a primeira parte depende só de x, não tem nada, e essa aqui é o Q de xy, né? Teorema fundamental do cálculo. Ou segundo, a derivada, né? Tá bom? Então, essa função f dada dessa maneira, que é a integral de linha da ômega ao longo desses dois segmentos, horizontal e vertical, é uma função tal que a ômega é igual a df. Tá bom? df, quem que é df? Por definição é del f del x dx mais del f del y dy, tá bom? Esse é um jeito de você
reconstruir uma forma, uma zero forma que quando eu derivo da uma 1 forma no R2, tá? Definido no R2 inteiro. Nas notas, em seguida, a gente observa o quê? Deixa eu mudar para as notas. No vídeo e para vocês. Não apareceu ainda. Para vocês não está indo. Deixa eu ver. Tá, apareceu. Ótimo. Tá? Então, quando você está no R2 todo, você constrói a tua função que a gente chama de função potencial daquele campo ou dessa forma. Tá? Agora, a depender do domínio, a gente vê que nem sempre isso é verdade, né? Se você pega, por exemplo, essa ômega que está definida no R2 menos a origem, tá? Se você calcular o d ômega, é um exercício, fazer essa continha, você vai ver que o dá zero, tá? Derivada desse em relação a x é igual a derivada desse em relação a y. E pronto, então essa d ômega é uma forma exata, desculpa, fechada, mas para tentar ver se é exata, eu vou tentar procurar uma função cujo gradiente tenha essas coordenadas, essas coordenadas aqui, né? Del f del x é menos y sobre x2 mais y2 e del f del y é x sobre x2 mais y2. Tá, então exatamente o que está escrito aqui. E aí você tenta recuperar o potencial daquele jeito, né? Se você sabe que del f del x é isso aqui, então você integra em relação a x e vai obter que a f tem que ser o arco tangente de y sobre x mais uma certa g de y, tá? Porque quando eu derivo em relação a x, tudo que depende só de y desaparece, então tem uma constante de integração na variável x que é uma função de y aqui. Uma vez que a f tem que ter essa cara, quando você deriva em relação a y, a derivada disso aqui tem que ser x sobre x2 mais y2. E o que acontece é que você então vai ter que o g' de y, né, o del f del y, quando a f tem essa cara, tem que ser igual a x sobre x2 mais y2 e, portanto, o g' tem que ser zero. Uma função do cálculo 1 com derivada nula, ela é uma constante. Portanto, qualquer que seja o meu potencial, ele tem que ter a cara de um arco tangente de y sobre x mais k. E o problema todo é que esse potencial ele não está definido ao longo de todo o eixo y, né, quando x é igual a zero. Eu precisava que a minha zero forma, cuja diferencial exterior fosse ômega, estivesse definida no mesmo domínio que a ômega original, tá? A ômega original é o plano, está definida no plano com um furo, e a única fórmula que eu consigo achar para uma f cuja df é ômega, ela não está definida em todo o eixo y, tá? Então não é o mesmo domínio, portanto eu não sou capaz de encontrar um campo, uma função potencial para esse campo de vetores, ou, de maneira análoga, uma zero forma cuja diferencial exterior seja essa forma dada aqui, tá bom? Então, vamos ver uma situação um pouco mais geral, né? Como é que se constrói, quando for possível, uma zero forma cuja diferencial exterior dá uma ômega dada, né? Então, se você tem, por exemplo, que a tua ômega, uma forma no Rn, vai se escrever dessa maneira, né? Uma combinação linear com coeficientes dados por funções suaves dos dx e, se ela for exata, e, portanto, ômega é igual a uma certa df dessa forma, o que a gente tem, estou pegando o f de 0 igual a 0, tá? Porque
várias funções. Se você achar uma f que serve como potencial para ômega, você tem toda uma coleção aí, que são todas as primitivas, né? Qualquer f mais uma constante vai ter a mesma propriedade. Então, a gente consegue escrever o seguinte: se a ômega se escreve então como um ΔF, ΔXi, dXi, a f a gente pode escrever como sendo a integral da derivada de f de dx, né? Isso é o teorema fundamental do cálculo. E, bom, o que é del_t desse cara, né? Pela regra da cadeia, da deriva de fora vezes a derivada de dentro em relação a t vai dar o produto escalar do gradiente da f com o vetor posição, tá? E os ΔF e ΔXi são exatamente os coeficientes da forma ômega. Então, se você tem uma forma ômega com essa cara, quem é, com essa cara aqui, ômega e dxi, quem é, em geral, a função f, a zero forma cujo df dá ômega? É a integral de 0 até 1 de ômega i tx, calculado em tx, vezes xi, tá? Então, no caso bem assim, fazendo verificar isso, né? Então, se você tem uma f no Rn, num conjunto qualquer, a gente tem essa i de ômega, né? Que seria, vamos dizer, se chama de diferencial interior, né? Ela pega a d ômega, se ômega é uma k forma, d ômega é uma k mais 1 forma. Se ômega é uma k forma, i ômega é uma k menos 1 forma, tá? E aí, sob certas condições, a gente vai ter que o d de i ômega é exatamente ômega, tá? No caso mais geral, você não vai ter exatamente isso. O que você vai ter é que o d e o i, eles não comutam exatamente. A diferença entre d de i de ômega e i de d de ômega é, em geral, uma forma fechada, tá bom? Isso está lá no livro do Spiva, que ele faz a conta geral, é uma conta bem enroladinha. Eu vou fazer para o caso de um formas aqui, tá? Então, essa i de ômega, ela só está definida quando os ômega i tem que estar definido para todo ponto da forma tx, onde t varia de 0 até 1. O que isso quer dizer? Quer dizer que se um ponto x está no domínio da ômega, todo segmento que vai de x até a origem também está. Tá? Então, esses conjuntos com essa propriedade que se um ponto está, o segmento de 0 até esse ponto também está no conjunto, é o que a gente chama de um conjunto estrelado com relação à origem. Tá? Pensa que ele não é exato, não precisa ser convexo, tá? Mas porque convexo quer dizer que o segmento ligando quaisquer dois pontos do conjunto precisa estar contido no conjunto. O exemplo que você tem de não convexo é uma bandeirinha de festa junina, por exemplo. O estrelado é um pouco diferente, né? É uma condição mais fraca. É existir um ponto a partir do qual o segmento que liga esse ponto a qualquer outro ponto do conjunto está inteiramente contido no conjunto, né? Então, por exemplo, a bandeirinha de festa junina é estrelada, mas não é convexa, tá bem? Então, vamos tentar fazer essa conta, vamos tentar ver que o d do i de ômega é exatamente o ômega nesse caso, tá? Se a d ômega for zero. Essa conta que está aí nas notas não está boa, eu fiz ela de novo aqui e direito, tá? Vou tentar repetir ela aqui com vocês. Deixa eu passar para a luzinha de novo. O vídeo ficou preto, deixa eu arrumar rapidamente aqui. E para vocês.
Apareceu? Ótimo. Então vamos lá, vamos tentar ver essa conta em geral, né? Se você pega uma ômega, uma forma, tá? Pega um conjunto estrelado qualquer, tá? O A está contido no Rn, um aberto, estrelado na origem, tá bom? Então vamos lá. Quem que é d ômega? Vai ser uma 2 forma e, portanto, eu vou escrever isso como sendo a soma para todos os índices ordenados, né? I entre 1 e j, o I e o j de 1 até n, I menor que j, dos del ômega. Bom, deixa eu escrever direitinho. A ômega, sendo uma forma, vou escrever ela como sendo ômega i dxi, tá bom? E aí a diferencial exterior dela vai ser se deriva o coeficiente em relação a uma variável e coloca o elemento básico, uma forma básica aqui. Tá. Várias dessas parcelas são nulas, né? Quando j e i forem iguais, isso aqui morre, tudo bem. Mas dizer que esse cara é fechado quer dizer que d ômega é zero, tá? E se você quiser, para ficar mais fácil, o que quer dizer isso, né? Eu posso reescrever isso aqui colocando todos os índices em ordem crescente. Aqui, desculpa, aqui não precisaria estar em ordem crescente, né? Vou arrumar isso. Aqui é IJ quaisquer, tá? E você vai pegar cada coeficiente, derivar em relação a dxj e colocar um dxj. Então vai ficar uma soma dupla em IJ livre isso aqui. E só que esse cara, usando a anticomutatividade aqui, né, são duas formas, quando eu troco de ordem, você ganha o sinal de menos. E essa foi a coisa lá, a questão do Ricardo no fórum. Se você troca esses dois caras de lugar, você vai ter um menos na frente. Então, colocar todo mundo em ordem, aqui eu vou escrever assim, né? Ou seja, escrevendo esse cara na base usual do espaço das duas formas no Rn, eu vou ter d ômega i dxj menos d ômega j dxi, né? Vai ter, por exemplo, o dx1, dx2 e depois vai ter o dx2, dx1, eu troco de ordem, ganho um sinal de menos e fica com aqui é j e aqui é i, tá? Então fica isso, dxj ou é de dxi, aí você vê a ordem que você quer escrever isso, né? Mas o fato é que se esse cara é fechada, então eu vou ter que del ômega i del xj é igual a del ômega j del xi, tá bom? Isso vai ser crucial num certo ponto lá. A i de ômega vai ficar um monte de somatória aqui, mas tudo bem, né? Em princípio a gente tinha definido como sendo a soma para i indo de 1 até n. Bom, troquei de ordem a soma com a integral aqui, uma soma finita, não tem problema. Ômega i dxi xi dt, né? Então eu vou calcular a diferencial exterior desse cara e mostrar que isso dá exatamente ômega, tá bom? É uma continha, tá? O que vai ser então o d do i de ômega? Como é que você vai fazer isso? Vai virar a soma eu vou ter que derivar
o coeficiente aqui é esse, né? O dt é a variável de integração dessa integral em uma variável aqui, né? Então eu vou pegar esses coeficientes, calcular a derivada parcial em relação a xj e colocar um dxj na frente, tá? Então isso aqui vai ficar assim. Vai ficar integral de 0 até 1. Aí eu vou somar agora em i e em j. Vamos escrever uma primeira vez separado. Soma em j. Desse coeficiente eu vou derivar ele em relação a xj, né? Então soma para i indo de 1 até n. Então como é que fica isso? Você deriva o primeiro, copia o segundo, vai ficar xi. Derivar isso aqui em relação a xj vai dar del ômega i del xj. No ponto tx, aqui não tem o i, né? Desculpa. No ponto tx vezes a derivada do de dentro em relação a xj, que é t. Certo? Mais, copio o primeiro e derivo o segundo. Vou deixar escrito aqui porque esse cara, né? Del x e del xj é um delta Kronecker aqui. dxj dt. Tudo bem? Então eu tenho agora a d de i de ômega era uma função, d de ômega é uma unforma escrita na base dos dxj para j indo de 1 até n. E agora é fazer as contas todas aqui, né? Essa somatória dupla, nesta segunda parcela, vira uma soma simples, né? Porque aquele del x e del xj vale 1 quando i é igual a j, então, e 0 no resto, então eu vou ficar com uma soma simples aqui. Vai ficar a integral de 0 até 1 da soma para j indo de 1 até n de ômega j dx dxj, mais, aí a outra é uma soma dupla mesmo, né? Tem o t que é fator comum, ele pula fora das duas somas. Aqui vai ficar uma soma em ij de 1 até n, daquela coisa feia ali, né? Que é o xi del ômega j del xi calculado em tx dxj. E aí tudo isso, vou botar um parênteses aqui, dt. Tá bom? Se você quiser, troca de ordem essa soma com a integral para ficar uma somatória das integrais. Fica mais claro o que está acontecendo, né? Isso aqui é uma função que eu estou integrando de 0 até 1. Tá bom? Então, essa aqui é uma unforma cujos coeficientes são a integral de 0 até 1 de ômega j dx. E aqui é a mesma coisa. São os coeficientes, o t entra na somatória, é uma unforma escrita na base deste j, cujos coeficientes são integral de 0 até 1 de t vezes esse carinha aqui. E aí a gente usa o que precisa usar, né? O fato de que d ômega é zero. Então eu consigo trocar esses índices de lugar aqui. Então isso aqui vai ficar integral de 0 até 1 para a soma j indo de 1 até n de ômega j dx dxj mais, reescrevendo isso eu vou ter t. Aqui é o ponto onde a gente usou, que a forma é fechada. Tá? Vai ficar xi del ômega i del xj tx dxj tudo dt. Isso. E agora o que a gente precisa olhar aqui, nada mais nada menos, se quiser, joga esse t para dentro. Vou tentar fazer isso. Cadê o que apaga aqui? Isso. Esse t eu posso passar para dentro da soma e escrever isso como uma derivada, né?
integral de 0 até 1, todas essas duas somas a gente consegue escrever como sendo a soma em j indo de 1 até n, da derivada em relação a t de t deixa eu ver uma coisa. Aqui eu já tinha trocado, olha, desculpa, eu fiz confusão. I j eu já troquei para ji, aqui eu posso deixar assim, né? Ou seja, eu comi. Essa passagem do meio é meio tá repetida. Del xj del xi, isso é a derivada exatamente de t ômega j calculado em tx, né? Tá certo? dxj dt. Tudo bem, você deriva isso aqui, vai pela regra do produto, né? Cálculo 1 aqui. Derivada em relação a t vai ser deriva o primeiro, copia o segundo, dá essa soma em j aqui, mais copia o primeiro e deriva esse. Para derivar esse, você vai pegar o gradiente das ômega j, ou seja, del wj del xi, produto escalar com a derivada desse cara em relação a t, que é exatamente o x. Então vai ficar del ômega j del xi vezes xi, que é exatamente o que você tem aqui em cima. Aqui, tá bom? Então aí, pelo termo fundamental do cálculo, né, acabou. Isso aqui você troca de ordem, vai ficar a soma para j indo de 1 até n, da integral de 0 até 1 de d dt de ômega j dx dxj, bom, põe o dt aqui e o dxj. Tá? O que é a integral da derivada? É a própria função. Se substituir isso no t igual a 1, vai dar a soma para j indo de 1 até n. Quando t for 1, vai dar ômega j dx. Quando t for 1, t vezes x é x, né? Então, ômega j de x dxj, e no zero, bom, 0 vezes esse cara é 0, tá? Então, que é exatamente ômega. Então essa é a maquininha que te permite recuperar achar uma forma, uma zero forma tal que, uma zero forma f tal que df dá ômega. Então é dada pela integral dos componentes ao longo do segmento, a integral dos componentes de ômega contra xi ao longo do segmento, tá? Isso no final das contas é, se você quiser pensar, uma integral de linha, né? Que é exatamente a que a gente fez no caso anterior, se você tomar o devido cuidado, tá bom? É o que está na outra parte da lousa ali. Então, com isso, a gente tem um algoritmo. Se você quiser dar uma olhada no Spivak, ele faz de uma maneira um pouquinho rápida o caso geral, tá? Ele pega uma K-forma e tenta construir esse I de ômega para uma K-forma. Depois eu posso deixar como um exercício para vocês. Tem um exercício... Não, acho que não está na lista. Depois eu coloco para vocês um exercício para brincar com isso com uma 2 forma, para você ver como é que é. Te dou uma 2 forma qualquer, como é que você constrói uma 1 forma tal que a D dela dá exatamente a 2 forma dada. Tá bom? Então, vamos em frente. Volta lá para as notas de aula. No vídeo também. Obviamente não apareceu, apareceu agora. Tá, então, essa conta que está aí nessas notas, eu vou pedir para vocês, por favor, desconsiderarem. Bom, tá cheio de risco, né? Dá para ver. Esse bem feito na página 18 também não tá, né? Então eu nem coloquei aqui para vocês, tá?
Então, o resultado geral que a gente tem é o que a gente chama de lema de Poincaré, que é o seguinte: se você tem um aberto estrelado relativo à origem, então toda forma fechada ali é exata, tá? O resultado mais geral que você tem é, sei lá, ser simplesmente conexo, né? E a gente vai ver isso depois de uma outra maneira, tá bom? A gente pode usar o próprio teorema de Stokes para deduzir isso aqui. Tá? Então a demonstração eu vou deixar para depois. Então o ponto é esse, quer dizer, toda forma fechada é exata, por enquanto, se teu aberto for estrelado em relação à origem. Tá? E é claro que a origem tem que estar, o aberto A tem que conter a origem, né? Muito bem, então vamos tentar passar para cadeias. Cadê isso? Não está nenhum aqui. Vamos achar. 3, 2, 1. Textos. Cadeias. Aí abriu outra janela, não adianta nada. Vamos ver se isso aqui aparece para vocês. No vídeo apareceu para vocês, não? Deixa eu colocar aqui. Foi, né? Legal. Tá, então a gente tem esse lema que é o lema de Poincaré, como eu acabei de dizer, a gente vai ver a demonstração dele depois usando o teorema de Stokes. Tá? E então um próximo passo é para a gente ter algum teorema de Stokes, é fazer integração em cadeias. Tá? O que é uma cadeia? É uma soma com coeficientes inteiros de cubos singulares. E o que é um cubo singular? Cubo singular, definido em A, é uma função do cubo de dimensão n chegando em A, por enquanto contínua, tá? Depois a gente vai querer que essa função C seja diferenciável, suave, tá? Então, um n cubo singular é uma função do cubo de dimensão n, lados 1, chegando em A contínuo, tá? Ou seja, poderia ser um K cubo em Rn, tá bom? Então, você pode ter um 2 cubo no R3, por exemplo. Então, uma n cadeia é uma soma formal com coeficientes inteiros desses caras aqui, todos do mesmo tamanho, na mesma dimensão. Então, o que é um zero cubo, por exemplo? O zero cubo é uma função C definida no 0,1 elevado a zero, né? Ou seja, um intervalo de dimensão zero, só um ponto. Uma função definida em só um ponto, a imagem dela é um ponto em A. Um cubo é uma função do intervalo 0,1 em A, uma curva contínua, estou pondo aqui, depois eu vou querer diferenciável. Um 2 cubo é uma superfície que é a imagem de uma função contínua por a imagem do quadrado por uma função contínua chegando no Rn, tá? R2, R3, R4, o que for. Tá, e as operações você desenvolve formalmente, assim, né? Você tem, por exemplo, aqui todos K cubos ou N cadeias do mesmo jeito, né? Uma cadeia é uma combinação linear de N cubos com coeficientes inteiros. Eu posso operar com coeficientes inteiros também. Então você tem se quiser pensar um módulo aí, né? Um módulo sobre Z. Tá? Então, como é que se faz, por exemplo, duas vezes a cadeia dada por C1 mais 3C4 menos duas vezes a cadeia C1 mais C3 mais C2. Faz as distributivas e reagrupa normalmente, tá bom? Então, quando você tem uma cadeia, né, você pode pensar, por exemplo, numa curvinha. A gente define o que é o bordo dessa curva. A imagem é uma curva que é a imagem do intervalo fechado 0,1. Eu consigo definir o que é o bordo dessa curva.
se você tem uma 2 cadeia, ela vai ser uma superfície que é a imagem do quadrado 01 por 01. Vou definir o que é o bordo disso, tá? Então, se você tem uma N cadeia, o bordo dessa cadeia é uma cadeia de grau 1 a menos, que a gente denota por ΔC, tá? O bordo de C, definida indutivamente assim, tá? Bom, não é indutivamente, a gente define o que são as faces e aí junta isso. Então, se você tem o cubo dado pela função identidade, tá? A gente faz cubos de ordem n-1, que são o quê? A gente denota por IN com índice I0 e I1, que é o seguinte, você pega a iésima coordenada do primeiro e trava com 0, e pega a iésima segunda coordenada e trava com 1, tá? Então, por exemplo, se você tem n igual a 1, o I1 é a imagem do intervalo 0,1 pela função identidade, ou seja, o próprio intervalo 0,1. O que é o bordo? Eu vou travar. Ali eu não vou ter nenhuma coordenada para travar, né? A primeira vai ser um 0 cubo, que vai ser função constante igual a 0, e o segundo 0 cubo, que vai ser função constante igual a 1. Num quadrado, você vai ter o 2 cubo, né? O bordo vai ser alguma coisa, mas quem são os i's ali, né? O I2, 1, 2 eu travo. Bom, você trava, sei lá, a primeira coordenada igual a 0. Então esse aqui é o I2, 1, 0. Esse aqui eu travo a primeira coordenada igual a 1. Esse aqui eu travo a segunda coordenada igual a 0. E o horizontal de cima eu travo a segunda coordenada igual a 1. Tá bom? Então é assim que você define o bordo do cubo identidade. Tá? Em geral, você define esses caras, o bordo você vai pôr uma certa orientação, né? Ele vai ser uma cadeia de ordem n-1, que vai ser combinação linear de cadeias de ordem n-1 com coeficientes inteiros. Então, o bordo desse quadrado vai ser essa soma dupla aqui, né? Eu vou pegar as faces da identidade e alternar sinais, tá bom? Então, por exemplo, eu pego aqui, eu vou ter 2, né? O I vai de 1 até 2, o alfa vai de 0 até 1. Então, os caras com soma par vão ter sinais de mais, e os caras com sinal ímpar vão ter sinais de menos, né? Multiplicar por -1 a função identidade quer dizer que eu estou percorrendo o intervalo no sentido contrário, tá bom? Então, aqui o que a gente vai fazer, né? Por exemplo, esse I21, ele vai estar sendo percorrido da direita para a esquerda. O I11 de baixo para cima, o I10 de cima para baixo. E o I20... Professor, acho que não. Sim. Quando I mais alfa Acho que soma... você está refletindo em relação à origem. Sim, mas para Sim, você refletindo percorrer no sentido em relação à contrário, você origem... deve ter o -1 e mais alfa dentro do domínio. Isso, ele vai ser a imagem do intervalo 0,1 percorrido de trás para frente. Quando você multiplica por -1, por exemplo, esse cara que é percorrido no sentido da direita para a esquerda, quando eu refletir, ele vai ser percorrido da direita para a esquerda. Tá claro? Mas ele também vai ser refletido em relação à origem. Vai ser refletido em relação à origem. Ele não é mais a função identidade. Ele tem coeficientes na frente. Certo. Tá? Esse I21 ele vai estar com um sinal de menos na frente. É isso que eu quero dizer. Então ele não é mais a função identidade, mas sim a função menos identidade. Naquele intervalinho, né? A restrição dela ao cubo... A restrição da função identidade do R2 no cubo, para aquele segmento, vai estar multiplicada por -1. É isso. Tá?
E... ok? Bom, vamos lá. Então, um n cubo, quer dizer, isso a gente fez para os cubos canônicos, né, dados pela função identidade. Se você tem um n cubo singular qualquer, você vai definir as faces como sendo simplesmente a composta do n cubo com essas faces canônicas lá no domínio, né? Você pode pensar que você tem aqui as faces canônicas definidas anteriormente, eu calculo a função c em cada um deles. Então, e aí o bordo você define de maneira como extensão linear disso, tá? Por exemplo, bom, vale essa fórmula aqui, quer dizer, o bordo se estende linearmente para cada CI. Então o que acontece ali, por exemplo, a gente tem o cubo I2, o que vai ser o bordo dele? O bordo vai ser uma 1 cadeia dada por essas combinações lineares aqui. Tá? Então eu vou pensar nessa menos I2, 0, eu quero ver isso como sendo o bordo percorrido no sentido que acaba dando o anti-horário aqui. Tá? Então, é a função dada por essa combinação linear de funções de identidades. Então, quem que são as imagens delas, né? Essa multiplicação por menos 1, na verdade, não é bem multiplicar o valor, né? Ou ela dá até outro cubo, se você quiser, né? Ela não é... A imagem dela não é ela própria. Tá claro? Um cubo, um n cubo, ele vai ser uma função que sai do cubo 0,1 elevado a n chegando no Rn, ou um k cubo chegando no Rk. Então não precisa ser a própria imagem. Então é de fato aquilo que alguma voz, eu não vi quem falou, disse, você reflete esse cubo, né? Então o que você anda da direita para a esquerda, você vai andar da esquerda para a direita e vice-versa. De cima para baixo, você vai andar de baixo para cima, dependendo se a soma dos índices for par ou ímpar. Tá? Então, o que acontece, trazendo, né, eu posso pegar a imagem daquele cubo e transladar de volta para a origem. Isso é um novo cubo, né, compor com uma translação ali. E aí eu vou ter exatamente essa figura aqui. Tá bom? Então, em analogia com o que a gente viu para formas diferenciais, curiosamente o que a gente tem é que o bordo do bordo de uma n cadeia dá sempre a função constante igual a zero. Tá? Então isso aqui seria, em princípio, se C é uma n cadeia, o bordo é uma n-1 cadeia, o bordo do bordo seria uma n-2 cadeia. E o que a gente está dizendo é que se essa n-2 cadeia é o bordo de uma n-1 cadeia, que é bordo de alguém, então essa função é constante igual a zero. Tá? Tem muito a ver com o fato do D composto com D ser zero, né? Quer dizer, a gente viu lá que formas exatas são sempre fechadas. Então, isso é uma representação, um análogo na teoria das cadeias para isso. Quer dizer, aí entra umas coisas legais, né, de topologia algébrica, bordismo e tudo mais. Muito bom. Aqui tem uma demonstração. Oi. Estou um pouco confuso porque o bordo ele continua tendo domínio em A, né? A imagem. Desculpa, continua tendo imagem em A. E se o zero não está em A? Ah, mas eu tô pensando... Tá. Quer dizer... Coeficientes vão ser todos zero, é isso? Como assim, se o zero... Ah, no bordo do bordo? Os cubos em si, eles são funções com domínio com imagem em A. Isso. Então, acho que o que quer dizer que é identicamente nula é que os coeficientes são todos zero. Isso. É a função identicamente nula em A. E, portanto, como é que se obtém ela com coeficientes todos zero?
Tá? Porque de Certo. fato você não tem garantia de que o zero pertence ao A. Isso aqui não é o ponto, não é a origem do ponto A. É a função constante igual a zero. Até agora, eu não estou vendo muito claramente qual que é a relevância do contradomínio A. Ah, Isso vai ficar mais claro? de fato não é muito importante. A gente vai pensar tipicamente que o A é o Rn todo, né? Ou Tá. tá? Você não precisa se preocupar com isso. Ou pelo menos algum aberto contendo a origem, se você quiser. Mas o importante é que ela é uma função que chega em Rn. Tá? Então é um K cubo, um K cubo é uma deformação do cubo de dimensão K dentro de algum Rn. E aí então uma cadeia vai ser uma combinação. Ela não é. Ela é uma. Você pega assim o conjunto de todas as funções contínuas e olha para as combinações lineares com coeficientes inteiros. Tá? Então, o que você está olhando, talvez acho que agora eu entendi tua dúvida. O que você está olhando não é a imagem do K cubo, e sim onde ele mora, esse cara. Esse cara mora no espaço das funções contínuas de 0K em A. E aí eu vou olhar para o módulo gerado por essas funções com combinações com coeficientes inteiros. Tá? Então, é no módulo das funções contínuas com corpo não, né? Com anel Z. Tá? Então isso tem uma estrutura E aí ali. realmente um módulo formal, isso não precisa definir uma função, não precisa definir um cubo, não precisa definir nada. Não, não. É o conjunto das combinações lineares com coeficientes inteiros. Uma possível combinação linear com coeficientes inteiros é aquela com coeficientes todos nulos, né? Então Certo. esse zero que está aqui é o zero do módulo. Eu falei função constante igual a zero é bobagem, tá? Você pega as combinações formais de funções com coeficientes inteiros e joga todos os coeficientes inteiros ali. Tudo bem? Sim, obrigado. Imagina. Tá? Então é isso, quer dizer, é a combinação identicamente nula, né? E aí, bom, para mostrar que o bordo do bordo é zero é meio que fazer a conta, né? Então você pega a j beta face do cubo i alfa, né? Quer dizer, você pega, vamos fazer para o caso básico, né? Pega o in, pega o cubo in, vamos calcular a i alfa face dele, ou seja, deixo a iésima coordenada constante igual a alfa, e dessa iésima coordenada constante igual a alfa, eu vou pegar a jésima coordenada dela e por constante igual a beta. Alfa e beta podem ser 0, 1, tá? Então, quando você faz essa conta, o que você tem é isso, né? Você vai ter um n-2 cubo, né? Uma função do cubo 0, 1 elevado a n-2, onde você enfia na iésima coordenada o número alfa, que é 0, 1, e na jésima coordenada o número beta, que é 0, 1 também. E de maneira análoga, com um cuidadozinho nos índices, se você troca de ordem, é mais ou menos isso aqui que acontece, né? Tem que tomar um cuidado ali. Você vê que eu boto no analogamente o j mais 1, por quê? Porque eu enfiei o alfa aqui no meio, né? Tá bom? Então, se tinha o j, ele empurrou um para frente. Então, ele tem que voltar para o lugar certo aqui. E aí, trocando de ordem, o que a gente tem? Que a i alfa face da j mais 1 beta face do cubo identidade é a mesma coisa que a anterior. Tá? Então essas duas coisas são iguais para todo, sei lá, i menor que j. E aí para um cubo singular você empurra isso pela função c de maneira linear
E aí o que vai acontecer é uma contalheira toda que eu fiz aqui. O que acontece é que essas coisas se cancelam, tá bom? Vai sobrar uma soma dessa natureza aqui. E aí para cada i menor do que j e i maior do que j, você vai ter os caras análogos com sinais trocados. Tá bom? E portanto o bordo do bordo é a combinação convexa com coeficientes identicamente nulos. Aqui você tem que tomar um baita de um cuidado, né? Porque uma vez que isso é um módulo, você não pode falar em base, não pode. Quer dizer, você tem base, mas não tem os teoremas da álgebra linear, né? Pelo que eu estou entendendo, a Ah, gente está desconsiderando um pouco a questão do domínio, e isso daí é simplesmente um módulo livre com base igual a todas as funções, isso, não é? exato. Porque Tem algum vínculo que a gente está colocando? não, você não precisa colocar. Você não precisa de nenhuma base específica, né? A gente está olhando como um módulo livre gerado por todas as funções contínuas daqui do K cubo em Rn. Então, realmente, o contradomínio não parece estar importando muito. Que a função chega em A? Não. Isso. Não. Porque a gente está fazendo aqui, não. Porque você não vai. Depois, sim, tá? Porque eu vou querer usar a imagem desse K cubo dentro de um aberto do Rn e fazer uma integral desse cara ali. Mas Tá. do ponto de vista formal, não. Tá? Uma vez que você está num ambiente que você tem um aberto do A, eu vou olhar todos os K cubos que chegam em A e aí eu consigo fazer as somas formais ali. Quer dizer, aí olhando para a imagem vai estar tudo dentro daquele conjunto. Tá? Em princípio aqui é só uma teoria formal do módulo livre gerado por todas as funções contínuas definidas no cubo 01 elevado a k. Onde elas estão chegando, nesse momento, não me interessa. Tudo bem? Perfeito, obrigado, professor. Imagina. Então, bordo do bordo é zero. Depois, vocês tentam olhar essa conta com detalhes, pular alguma passagem, ficar alguma dúvida, a gente conversa. Tá? Então, aí tem um textinho aqui, né? Quer dizer, o que você percebe é que o operador D que a gente viu vale que D bola D é zero. E a gente tentou fazer a seguinte pergunta, né? Se você tem uma ômega tal que D ômega é zero, existe uma n-1 forma tal que ômega é igual a D eta? A gente viu que nem sempre vale. Aqui a gente tem a mesma coisa com o operador bordo, né? Se você tem a gente viu que o bordo do bordo dá sempre zero. Então, se eu tenho uma cadeia fechada, entre aspas, de modo que seu bordo é nulo, será que existe uma cadeia n mais 1, de modo que o bordo dela é o C? De novo, a resposta depende do conjunto A, né? Pensa no caso, pega uma 1 cadeia que é o quadrado. Cara, esse quadrado é bordo de alguém? É bordo do quadrado que está dentro dele, né? Agora, em geral, isso não é verdade, né? Então, por exemplo, você pega a 1 cadeia definida em R2 menos a origem, que é esse cara aqui, tá? Com qualquer n inteiro, bota n igual a 1, por exemplo, tá? O que é isso aqui? A imagem disso é uma circunferência, tá bom? Quando o n for grande, você está dando várias voltas, mas pensa numa volta só. Calculando formalmente o bordo dessa 1 cadeia, o que a gente tem? A continha é aquela, né? Eu vou pegar a 1 face, no caso aqui, as duas zero faces com sinais trocados, né? Quem que é esse cara? É o valor da função no c igual a zero, e esse cara é o valor da função no c igual a 1. É o valor da c nos bordos com a devida orientação com sinais dados
pela orientação lá, o menos 1 elevado a I mais alfa, tá? Então vai dar menos o valor no ponto inicial, mais o valor no ponto final. Como essa curva é uma curva fechada, isso é zero, tá? Então eu tenho uma 1 cadeia cujo bordo é a zero cadeia nula, tá? E aqui essa é sim a função constante igual a zero, e portanto não importa o coeficiente que eu botar na frente lá como combinação linear no módulo, é zero sempre, tá? E o que acontece? Quem seria a 2 cadeia que teria essa circunferência como bordo? Teria que ser a função cuja imagem é o disco todo, né? Só que o disco todo não cabe aqui, em R2 menos a origem. Tudo bem? Então, desse jeito, a gente vê que não tem nenhuma 2 cadeia no plano furado, de modo que o bordo dela seja a circunferência unitária. Você podia pensar assim, bom, o lado de dentro não dá, né? Mas o de fora, por que o de fora não dá certo? Alguém consegue responder rapidinho? Quer dizer, eu fiz o disco, botei um furo. A 2 cadeia, que é o interior dessa circunferência, não vale porque a origem não está lá. Mas você podia falar, bom, pega como bordo a de fora. Por que a de fora não é uma 2 cadeia? A imagem ia ter que ser compacta Isso, exatamente. A parte de fora da circunferência não é compacta e, portanto, ela não é imagem por nenhuma função contínua do 0,1 quadrado fechado, né? Então, de fato, os dois únicos... Bom, aí a gente está apelando para o teorema de Jordan, né? Mas os dois únicos possíveis duas cadeias que teriam circunferência como bordo é ou o lado de dentro ou o lado de fora. O lado de dentro não dá porque eu furei, tirei a origem, e o lado de fora não dá porque não é compacto. Tá bom? Então, vamos tentar ver rapidinho, ou com a velocidade que der, se não der a gente continua na próxima, como é que a gente faz a integração de K formas sobre K cadeias, tá? Então eu vou tentar procurar alguma relação entre os operadores D, que é o diferencial exterior das K formas, né, no espaço das formas, e a operação bordo, que relaciona K cadeias com K-1 cadeias. Ambas verificam essa propriedade, que a composta delas com ela mesma dá identicamente nula. E para fazer conta agora, eu vou querer que os K cubos, que antes eram funções contínuas, agora sejam funções diferenciáveis. Tá? Então, se você pegar uma K-forma definida no cubo 0K, esse espaço é um espaço vetorial de dimensão 1, né? Ômega K de um conjunto K. Aqui eu estou falando, bom, você pode falar, o que é uma forma definida num fechado, né? Uma forma definida num fechado se define como sendo aquela que tem uma extensão suave para um aberto. Do mesmo jeito, você vai querer que os coeficientes sejam funções diferenciáveis nesse fechado. E uma função é diferenciável num fechado se ela admite uma extensão para um aberto que contém esse fechado. Tá bom? Então, a gente vai ter uma K-forma aqui. Ela vai ter que ser desse jeito, né? Então, é um espaço vetorial de dimensão 1, ela vai ser múltipla desse cara que é o elemento canônico lá. Então, o que vai ser a ômega, a integral da ômega dessa K-forma sobre este K cubo? A identidade. É simplesmente a integral da f como a gente viu. Tá? Se você quiser pensar, a integral da forma volume, nesse K cubo, f vezes a forma volume é a integral da f ali, naquela região, como a gente viu o sentido da integral. Aí a integral de Riemann, integral de Lebesgue, o que você quiser. Aqui tem um K, tá? 0,1 elevado a K.
E quando você deforma esse cubo, né, se você não está integrando no cubo cúbico mesmo, né, quadradinho, você tem um k cubo singular, como é que você faz? A integral da ômega. Tá vendo? Agora aqui é importante, eu vou querer que o cubo tenha imagem em A, porque eu vou fazer uma integral de uma k-forma definida em A. Então, os pontos onde a ômega vai estar definida precisam estar na imagem do conjunto C, da função C. Então, a gente vai ter essa k-forma. Como é que você faz isso? Você faz o pullback. Tá? O pullback pela função C. Que agora a gente está supondo que é diferenciável. A gente viu o que é o pullback de uma k-forma. Como é que se calcula isso? É ômega calculada nos pontos C do domínio. E você aplica nos vetores dados pela diferencial da C nos caras que você quer. Tá? Então, se ômega é uma k-forma em A, o pullback de ômega por C é uma k-forma definida no domínio da C. Essa aqui é a figura, né? A ômega está definida em A, então para cada ponto P ela vai comer k vetores e devolver um número. O pullback, eu puxo essa k-forma para o domínio, ou seja, para o cubo de dimensão k no Rn, tá bom? Bom, zero formas, a gente já viu, são funções. Cubos, zero cubos, que são imagem de função definida num ponto, portanto são pontos em A. E aí eu vou definir o que é então a integral de uma zero forma sobre o zero cubo. É o valor da zero forma naquele ponto, ou seja, é a f calculada naquele ponto. Tá bom? No final das contas, essa integral é um jeito chique de escrever calcule a função no ponto. Se você tem uma cadeia em geral, você estende a integral para uma cadeia por linearidade. Tá? Esses aí são coeficientes inteiros. Segue o jogo assim. Então, exemplos clássicos, né? Se você tem uma 1 forma e vai integrar sobre uma 1 cadeia no R2, uma 1 cadeia é uma curva desse tipo, né? Primeira e segunda coordenadas. A 1 forma é o P dx mais Q dy. Então, o que seria a integral da ômega em cima da 1 cadeia? Bom, você escreve isso. O que é isso aqui? Por definição, é o pullback. É a integral do pullback da ômega pela C no intervalo 0, 1. É o domínio da 1 cadeia aqui. Aí o que é o pullback desse cara? Bom, pullbacks são lineares, então isso vai ser o pullback de cada pedacinho. O que é o C estrela do P dx? C estrela do P dx é P bola C. E aí o que é o C estrela do dx? Você vai calcular o dx no ponto C de t e aplicar isso num vetor tangente em cada ponto t, empurrado pela diferencial da C, né? O C estrela embaixo. Então, pensa lá no cálculo 3, vai. Gama, o C é uma curva gama. O que é o C estrela embaixo? O que é a diferencial da C? É o gama linha, tá? Uma aplicação linear de R em R2. Portanto, vai ser uma matriz 2 por 1, um vetorzinho em pé, que você multiplica por um número t. Então, vai ser a multiplicação de matrizes, uma matriz 2 por 1 por uma matriz 1 por 1. O resultado é uma matriz 2 por 1 de novo. E aí vai ser, então, o dx do gama linha de t. E aqui vai ser a segunda componente da forma, calculada em C de t, e o dy do gama linha de t. Agora, o que é o dx do gama linha? O que o dx faz? Come um vetor e te devolve a primeira coordenada. Então, o dx do C estrela é a derivada da primeira coordenada. E o dy do C estrela é a derivada da segunda coordenada. Ou seja, o que é a integral
de uma 1 forma sobre uma 1 cadeia é a integral de 0 até 1 do produto escalar do vetor PQ, as coordenadas do campo, produto escalar com γ'. Bom, se quiser botar um dt aqui, põe para dizer que é integral na variável t. Tá bom? Então você recupera a integral de linha, ou o jeito de calcular a integral de linha usual. Tá? É assim que você faz essas contas. Uma 2 forma no R3, vamos lá, vamos ver. O que é uma 2 cadeia? É uma superfície no R3. Eu vou pegar uma 2 forma no R3, ela vai ter que se escrever dessa maneira. Ômega 2, 3, né? 2 formas. É um espaço vetorial de dimensão 3. Os elementos da base são dx, dy, dx, dz e dy, dz, tá bom? Então ela vai escrever assim. O que é a integral dessa 2 forma sobre essa 2 cadeia no R3? É o pullback da ômega no quadrado. E o que vai ser o pullback? Vai ser o C estrela disso, a gente vai calcular. E aí a conta aqui é divertida, né? O que é o C estrela do dx WED dy? Vai ser o dx WED dy no ponto da superfície, da imagem da 2 cadeia, e a diferencial aplicada, por exemplo, nos caras da base canônica. O que é esse dx dy do C estrela aplicado em 2 vetores? Quando você olhar para isso, a gente já fez essa conta, né? O dx chapéu dy vai ser a terceira coordenada do produto vetorial desses 2 vetores, do C estrela do primeiro vetor com C estrela do segundo vetor. Isso aqui é a terceira componente. Esse aqui é a segunda componente com sinal trocado. Aqui está dx dz para já corrigir isso. E o dy dz é a primeira componente. Então o que a gente tem? Fazendo essa conta, passando para as variáveis st, né? Vai ficar p calculado no ponto. Esse cara vai ser o dx do C estrela do E1 vezes o dy do C estrela do E2 menos o dx do segundo vezes o dy do primeiro. Tá? Dá isso aqui. A mesma coisa no outro, é o dz do primeiro vezes o dx do segundo menos o dz do primeiro, dz do primeiro dx do segundo menos dz do segundo dx do primeiro. E aqui vai. E na terceira, a mesma coisa. O que se obtém, esses caras aqui, são exatamente o quê? As coordenadas do produto vetorial do ΔC ΔS com o ΔC ΔT, ou seja, os vetores tangentes da superfície. Estou olhando para o produto vetorial deles, esse cara aqui é o produto vetorial de 2 vetores tangentes, é o vetor normal, a superfície em cada ponto. Tá? Então o que a gente vai ter é a integral do produto escalar do campo dado pela 2 forma ao longo da superfície com o vetor normal à superfície, que é o que a gente chama de, aqui é 0,1 quadrado também, tá? Integral no quadrado, como é que você faz isso em coordenadas, né? Você parametriza o teu cubo, 2 cubo, a superfície, e calcula isso, que é o que a gente chama do fluxo do campo PQR ao longo da superfície. É o quanto do fluido. Se você tem vamos pensar fisicamente, você tem um fluido e a velocidade dele em cada ponto é PQR. O quanto que passa desse fluido através da superfície vai ser a soma das componentes normais da velocidade do campo ao longo da superfície. Né? Tudo que for tangente à superfície não vai querer atravessá-la, só o que for normal. Então eu pesco a componente normal do campo e isso vai me dar o fluxo desse campo ao longo da superfície. Tá bom? E aí a gente tem, então, sensacional, a Teorema de Stokes. O que diz o Teorema de Stokes para cadeias, né? Se você tem uma K-1 forma e uma K cadeia, então vale essa coisa estranha aqui, né? Dω vai ser uma K forma,
Então, a K forma de ômega integrada sobre a K cadeia C é a mesma coisa que a K-1 forma ômega integrada na K-1 cadeia, que é o bordo de C. Tá? Então tudo faz sentido. Dos dois lados eu tenho formas e cadeias de mesma ordem. Aqui é tudo de ordem K e aqui é tudo de ordem K-1. Tá? Demonstração é uma coisa bem bonitinha, uma conta relativamente simples. Tá? Então a gente faz primeiro com o cubo dado pela identidade e quando não for identidade você faz via pullback. Tá? Então vamos lá. Se você tem uma ômega, que é uma K-1 forma no cubo, a imagem da função identidade é o próprio K cubo 0,1 elevado a K, né? Então essa K-1 forma, como é que eu vou escrever? Ela vai ser combinações lineares, toda K-1 forma é combinações lineares com coeficientes dados por funções dos dx todos. Se pega todas as opções de K-1 dx, né, e faz o produto edge. Isso é a mesma coisa que pegar todos os caras de 1 até K e pinçar um de cada vez. Tá? Então, por exemplo, você entendeu, né? Se eu estou com uma 2 forma no R3, eu vou escrever essa 2 forma como uma combinação linear. Pega todos os produtos do edge dx1, dx2, dx3 e tira um de cada vez. Isso vai dar uma 2 forma no R3, por exemplo. Tá? Então a gente vai fazer a ômega, ela vai ser uma soma desse tipo e por linearidade da integral basta eu fazer para uma parcela. Tá bom? E para uma parcela a gente começa observando essa expressão mágica, né? Como é que eu vou calcular essa integral aqui? Via pullback. Tá? Então, o pullback a integral ao longo do K-1 cubo vai ser o pullback pela identidade, né? Estou olhando para o K cubo fundamental. Então vai ser o pullback de cada uma dessas parcelas. Quanto que dá esse cara? Isso aqui é uma continha, não é difícil, mas como é que você percebe isso? Quer dizer, eu estou fazendo pullback pela função que deixa a jésima coordenada constante igual a alfa. Tá? E eu estou omitindo aqui o iésimo elemento. Se o i for diferente de j, o que vai acontecer? Quem que é a diferencial dessa função? Na jésima componente, ela é constante. Então a diferencial nessa direção é zero. Então toda vez que eu omito um i que não é esse j, eu vou ter um vetor nulo sendo aplicado, né? Vai ter um dxj aqui, que não é esse cara que está omitido, ele vai aparecer o dxj, e nesse cara eu vou ter um zero. Então tudo isso aqui vai valer zero quando o dxj for exatamente o dxi. Quando não for, né? Eu vou estar com um vetor nulo aplicado num desses caras e, portanto, em todas as parcelas ele vai aparecer em alguma permutação e vai zerar. Quando for exatamente esse cara, o que eu vou ter vai ser aplicar a função identidade aqui, né? Então isso é exatamente a integral da função f com a fatia constante i igual a alfa em dx1 até o dxk. Então a gente tem essa fórmula e, portanto, pode fazer essa conta, né? A integral da f no bordo do k cubo i vai ser o quê? A gente escreve a fórmula para o bordo, né? Vão ser todas as k faces calculadas no 1 ou no 0, tá? E aí eu corrijo pelo fator para dar aquela orientação. Então, essa integral vai ser o pullback pela função identidade desta K-1 forma.
E aí, no bordo, você vai ter essa somatória, usa a linearidade da integral, as somas pulam para fora. O que a gente vai ter é isso, e aí a mágica que vai acontecer, né? Eu vou ter, quando alfa for igual a 1, vai ser a f calculada na posição j igual a 1, e depois na posição j de novo igual a 0. Tá? Então vai ficar menos 1 elevado a i mais 1, porque esse cara aqui só vai salvar, né? Quando i for diferente do j vai valer 0, a gente observou. E quando i for igual a j, ela é a integral usual. Então quando i for igual a j, quando alfa for 1, eu vou ter um menos 1 elevado a i mais 1 dessa integral, e quando alfa for 0, vou ter menos 1 elevado a i da f fatia 0 ali. E aí o que é esse cara, né? Isso é exatamente a integral da df desse cidadão, omitindo o dxi. Do outro lado, né? Então, vamos com calma. Essa aqui é a integral da ômega no bordo. E agora eu vou calcular a integral da d ômega no original. Então, a integral da ômega no bordo é essa diferença de integrais aqui, com esse sinal certinho. Aí, o que é a integral da d ômega no conjunto i? Bom, d ômega se calcula pela definição d ômega, essa aqui é ômega, né? Vai ser o del f del x alfa, meto um dx alfa aqui na frente, e o dxi está omitido, né? Então, o que vai acontecer? Eu vou botar esse dx alfa exatamente no lugar do dxi, e para isso ele vai passar i menos 1 vezes para frente. Então vai trocando, 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 dá um menos 1 elevado a i mais 1. E eu vou ter o del f del x alfa, que só vai salvar quando? Se esse alfa for igual a qualquer um dos outros caras, esse cara é 0. Ele só fica não nulo quando o alfa é igual a i e vem para a posição i, né? Vai ficar menos 1 elevado a i menos 1, del f del xi, dessa integral bonitinha. E aí aqui é o teorema fundamental do cálculo, né? Você faz via Fubini essa integral dx1 dxn, a f é sem infinito, o Fubini vale com sobra aqui. Você vai trocar de ordem de integração até deixar o dxi aqui na frente, então vai ficar a f calculada em todos os x, coordenada 1, menos a f calculada em todos os xi na posição iésima, coordenada 0, com todas essas a integral múltipla aqui, né? E menos 1 elevado a i. Portanto, o que você obtém desse cara é isso aqui, né? Acho que é bom. É cálculo de primitiva, né? Você vai calcular a integral de del f del xi em relação a xi por Fubini, depois de troca de ordem, você vai ter isso, aí vai ficar esse menos 1 elevado a i mais menos 1 na frente, do constante igual a 1, da fatia i igual a 1, e na fatia igual a 0 você tem esse menos que você incorpora nessa soma e fica assim. Então o que a gente tem aqui é a integral da d ômega sobre o cubo ik, é isso, que é também a integral da ômega sobre o bordo do cubo ik. Tá bom? Então, com isso a gente tem a fórmula válida para cubos identidade, e para um K-cubo singular em geral, o que você faz é via pullback, né? Então a gente, por definição, a integral de ômega no bordo de C é o pullback da C estrela, o pullback da ômega pela C no bordo da identidade, e aí é a conta direta, né? A integral de C de ômega, via definição de pullback, é isso. A gente sabe que o pullback comuta com D, vimos isso uma ou duas aulas atrás. Então a gente tem isso. E aí aqui, pelo teorema de Stokes, a D desse cara, o D cai para cá e vira o bordo, né? Esse é o teorema de Stokes que a gente provou antes, essa expressão aqui.
Isso aqui, por definição, é a integral no bordo. E aí a extensão para uma K cadeia qualquer, que é soma com combinação de coeficientes inteiros, se estende por linearidade. Tá bom? Então a gente tem aí um tipo de um teorema de Stokes para integração em cadeias. O que a gente vai fazer com isso? Não dá para fazer muita coisa legal, porque a gente quer trabalhar com subvariedades do Rn em geral, e essas são um caso bem particular, né? Então você tem... aqui as coisas estão dadas localmente. Você está integrando K-formas que estão na imagem de um cubo por uma função diferenciável. O que a gente quer é pegar uma variedade qualquer que não necessariamente é a imagem por um cubo sozinho e fazer esse mesmo teorema. Quer dizer, eu quero de novo essa fórmula. Cadê a fórmula? Essa aqui, por exemplo, onde o que eu coloco aqui no lugar do IK não é um K cubo específico ou uma K cadeia, mas sim uma subvariedade de dimensão K do Rn. E aqui vai estar o bordo dela. Então, o trabalho para as próximas aulas é começar a estudar as subvariedades do Rn, definir o que é uma subvariedade com bordo, estudar orientação de variedades e orientação de bordo para ter uma fórmula igual essa para K-formas, integral de K-formas em K subvariedades do Rn. Tá bom? A lista 3 eu acho que já dá para matar inteira e talvez esteja na hora de eu soltar a lista 4. Tá bom? Eu vou dar uma olhadinha no que a gente tem já de material e vamos trabalhar nisso. Os exercícios vão estar disponíveis daqui a 20 minutos, vocês podem fazer e entregar. Eu dei 2 semanas, que é um tempo, acho que mais do que suficiente. Eu sei que outros cursos estão entupindo vocês. Eu acabei de receber um pedido de trancamento na pós de um aluno que está fazendo um curso sigla dupla e que não está dando conta de fazer todos os exercícios das 3 matérias que ele se matriculou, né? Então eu acho que deve estar puxado quem está fazendo outras matérias junto, mas com 2 semanas, 4 exercícios, eu acho que dá para fazer tranquilamente. E são exercícios assim que basicamente a gente fez aqui, tá? Então não vai ter grande dificuldade não. E bom, se for o caso eu vou sempre soltar assim. Pode ser que eu solte outro na quinta-feira agora, mas sempre com 2 semanas, tá bom? Então tenta não deixar tudo para a última hora, porque aí não vai dar mesmo. É o caso da prova que a gente deu lá na Poli. Eu dei 2 dias para os alunos fazerem a prova inteira e um cara reclamou que não tinha tempo. A prova terminava às 6h30 da tarde da quarta-feira. A gente começou ela na segunda, às 7h30 da manhã, indo até 6h30 da quarta. Ele reclamou que não tinha tempo. Quando eu fui ver, ele começou às 5h30 da tarde na quarta-feira. Eu falei, bom, ou você está com algum problema de tempo ou excesso de autoestima, né? E ficou por isso mesmo. Então tenta não deixar acumular muito e vamos trabalhando aí, tá? A coisa do fórum está sempre funcionando. O Ricardo escreveu lá, reclamou do exercício, eu achei que estava tudo certo, fui fazer a conta de novo, eu vi que errei a tabuada do -1, já arrumei lá. Acho que é importante a gente ter essa discussão construtiva para todo mundo, tá bom? Então acho que vamos parando por aqui, dar um recreio para quem tem aula às 10 agora. E a gente se vê de novo na terça. E eu já estou cogitando a gente aumentar o ritmo, tá? Vamos ver se dá para a gente fazer terças e quintas as aulas nossas, tá bom? Então eu vou ficando por aqui, agradeço a presença baixa ainda. Tenta pedir para os colegas de vocês. Professor, Oi. Essa quinta já vai ter aula? Essa não, vamos deixar para pensar nisso na semana que vem, tá? Eu quero avaliar direitinho o quanto de coisa eu quero fazer ainda, quanto tempo eu vou precisar. E por enquanto a próxima sessão fica na terça. Tá? Se vocês puderem pedir para os colegas de vocês comparecerem aqui nessas lives também, eu acho que vai ser bom para a gente, por ter mais pessoas, enriquecer a discussão com novas ideias e tudo mais,
mas principalmente para eles também, para não perderem o pé do curso, tá? Então, por enquanto até terça, 14 de julho, que é a queda da Bastilha, mas não é feriado. Já foi feriado no Brasil, 14 de julho, tá? Em 1900 e... No final do Império, 14 de julho era uma data importante. Data das Américas, eu acho. Era um feriado no Brasil meio imitando a Revolução Francesa, assim. Mas a gente tem aula aqui. E essa quinta, bom, seria feriado, mas a gente não vai se ver e teria aula normalmente também, tá? Vamos ficando por aqui, vai, senão o tempo passa demais. Obrigado, gente. Boa semana para vocês e até terça, então, tá? Tchau, tchau.